nosso espetáculo Um Beijo em Franz Kafka, que é, sobretudo, um espetáculo que fala sobre a relação de amizade, uma ode à amizade, em tempos tão complicados, de pouco afeto, de pouca comunicação. O espetáculo trata sobre a relação desses dois grandes gênios da literatura mundial, Franz Kafka, que eu tenho a honra e o privilégio de interpretar, e Max Brod, que era o amigo, eu diria, confidente de Kafka. Isso. E graças ao Max Brod, hoje em dia nós podemos frequentar as bibliotecas, as livrarias, e conhecer todo o legado que o Kafka deixou para todos nós de uma obra tão vasta e tão importante que influenciou tantos pensadores, tantos grandes escritores mundiais, só para dizer um deles, o Sartre. Vamos esvaziar este baú e a partir de hoje dar a esta noite o tratamento que ela merece. Que homem! Que homem em sã consciência daria a sua amante aos cuidados de outro? E o Max, eu sempre falo isso, que ele teve um ato de generosidade incrível, né? Porque ele poderia, né, ter, sei lá, rasurado as obras de Kafka quando Kafka morre e ter publicado com o nome dele as obras, né? Mas ele foi tão generoso e tinha tanto amor por esse amigo que ele vai para Israel, fugindo da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente publica as obras do Kafka, e aí Kafka vira isso tudo que a gente conhece hoje. Então acho que o Kafka virou Kafka por causa do Max, e o Max é o Max por causa do Kafka, então. Não diga a elas que eu contei pra você sobre o sanatório. Elas sempre souberam que a melhor maneira de fazer chegar uma notícia até a mim é contando primeiro pra você. O Kafka, apesar de ter ganho o prêmio La Fontaine, apesar de ter tido algumas poucas obras que foram publicadas, ele não confiava no potencial dele. E através da generosidade do amigo, que sempre o incentivou e que sempre dizia: você é o cara. Isso é de um amor, né? Isso é de uma doação que a gente vê poucas vezes na vida, né? E que fica como um grande ensinamento também, e com a mensagem desse texto inédito e tão bem urdido pelo Sérgio Roveri. E com a direção do Eduardo Figueiredo, que alinhava tudo isso e que constrói uma encenação muito delicada, muito sutil, muito poética. Muito poética, muito rica em elementos. E ao mesmo tempo é muito bacana de ver, porque o cenário do Kleber Montanheiro, cenário, figurino, direção de arte dele. E é muito bacana porque o Eduardo trouxe também uma coisa que não está nos referenciais do texto, que é a participação de um bailarino, que é o Alex Merino, que interpreta, que através da figura do Alex, ele interpreta todo o pensamento e personagens das obras do Kafka, que alguns desses personagens estão permeados no espetáculo. Você precisa manter o ânimo que demonstrou aqui quando chegou. Você ouviu o que eu disse? A tuberculose está chegando à laringe. A pessoa sai querendo conhecer mais as obras de Kafka. É fácil de entender. Mesmo que seja um leigo, né, em Kafka, assim, né, nas obras dele, a peça ela é de um entendimento sutil, assim, né, poético, mas todo mundo entende. É claro que se você tiver um conhecimento maior das obras, você vai ter um entendimento mais amplo da peça, você vai, em apontamentos feitos pela encenação do Edu, você vai se identificar com obras dele, né? E acho que também a peça tem uma grande qualidade, em se tratando de Kafka, de desmistificar um pouco essa questão do quanto Kafka era hermético, do quanto Kafka era sombrio. Mostra um Kafka nos seus últimos dias de vida, antes de partir para o sanatório de Kirlin, em Viena, que é onde ele 3 meses depois falece, mas mostra também esse Kafka muito divertido, leve em alguns momentos, leve na sua intimidade. Que o público o tempo inteiro torce para que ele não siga, não ceda a esse pedido, aos desejos do Kafka, que é incinerar as obras, né? Então a peça ela tá o tempo inteiro nisso, né? E o meu personagem tentando convencer ele de que não, que ele é um talento, que ele, né, que ele tem que cuidar melhor da obra dele
como ele quer ser um autor reconhecido se a obra é tudo rabiscada, rasurada, arriscada, ela fica no baú jogada? Ele tem que tratar melhor esta amante, né? Não, e esse signo da amante que o Sérgio coloca nas obras. E uma outra coisa que é legal de dizer é que tudo realmente que se passa no espetáculo, exceto o encontro físico dos dois, onde o Kafka pede para incinerar a obra, que isso é ficcional do ponto de vista da ideia do Roveri. Mas a questão existiu. O testamento que o Kafka deixa pedindo para incinerar a obra é ipsis literis o que eu digo do que o Kafka disse no testamento. Uma reprodução. Então, as cartas, por exemplo, que a gente lê logo no início, antes do nosso encontro, elas também são reais. Vá para a sua casa e descanse. Vá para Killing, arraste uma cadeira até a varanda e descanse. Descanse pelo tempo que precisar. Eu trabalharei por nós dois. É de um nível e é de uma qualidade tão internacional e tão, diria eu, ousadamente, me perdoem, acima da média, que quando as pessoas já chegam dentro do teatro, elas já são surpreendidas com uma instalação na entrada do teatro, com um K, para as pessoas deixarem uma mensagem, que são todas as ideias do nosso encenador, do Eduardo Figueiredo. E aí, quando as pessoas estão ali, que elas estariam ouvindo uma musiquinha antes de dar o terceiro sinal, elas já estão vendo uma performance no palco antes da peça começar. A peça já começou, na verdade. A peça já começou, que na verdade é o artista da fome que o Ricardo está interpretando. O Ricardo está interpretando musicalmente e o Ricardo representando o artista da fome, que é uma das obras mais importantes do Kafka. Isso sim merece um brinde.